Pergunte ao doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Muito bem, a anestesia é o pesadelo da maioria das pessoas que precisam fazer uma cirurgia, seja simples ou complexa. Apesar de a anestesia ser hoje um procedimento médico de altíssima segurança, ainda provoca muito medo no paciente cirúrgico. Hoje vamos conversar para elucidar algumas dúvidas importantes sobre a anestesia e falar de um grande avanço da anestesia, a ecocardiografia transesofágica intraoperatória. Pois muito bem. Ele é diretor científico da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Santa Catarina, professor da cadeira de Anestesiologia da Unesc e também presidente da Comissão de Residência Médica do Hospital São José, o COREME. Eu vou conversar hoje, tenho o prazer de conversar novamente com o Dr. Eric Benedetti Linenburger, ele que é médico anestesiologista. Dr. Eric, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bem, doutor Eric, para começo de conversa, como descrever o papel do médico anestesiologista no paciente a ser operado? O médico anestesiologista é aquele profissional médico especializado, passou por uma formação aqui no Brasil de 3 anos basicamente. Claro que nós temos ainda outras formações adicionais que qualificam mais ainda esse profissional para alguns tipos de procedimentos específicos, mas que em geral cuida do período pré-operatório, do intraoperatório e do pós-operatório. Ele gerencia esse período por onde o paciente cirúrgico enfrenta o tratamento da sua patologia. Ou seja, avaliando de maneira correta esse paciente no período pré-operatório, através de uma avaliação pré-anestésica, onde nós, além de informar o doente sobre o que vai acontecer com ele no centro cirúrgico, como vai ser esse período onde nós aplicaremos a anestesia, onde nós cuidaremos desse paciente no intraoperatório, mas que também o anestesiologista consiga identificar doenças coexistentes, condições de saúde que nós possamos melhorar para enfrentar a cirurgia de maneira adequada, certas características do paciente, onde nós, na avaliação pré-anestésica, temos a capacidade de diagnosticar, por exemplo, se ele possui uma via aérea, onde nós possamos ventilar e oxigenar esse paciente de maneira fácil, ou se vai ser mais dificultosa, se esse paciente tem tendência a ter náusea e vômitos, para fazer um tratamento específico para náusea e vômitos, se esse paciente ele tem algum tipo de alergia, onde nós evitaremos alguns certos medicamentos, né? Popularmente se tem medo da alergia, se correlaciona a anestesia, a alergia da anestesia, mas a população tem que saber que isso é um evento raro, onde a alergia é causa de alguma complicação grave em anestesia, né? Simplesmente a alergia principalmente ocorre de maneira tópica, ou seja, de maneira superficial na pele, e onde a gente evita alguns desses medicamentos. Mas em geral a alergia grave, aquela onde ocorre complicações graves, ela é pouco frequente. Mas enfim, o que eu quero salientar aqui é que esse cuidado perioperatório faz com que o anestesiologista consiga gerenciar a patologia e o risco cirúrgico desse paciente. No cuidado pós-operatório, o anestesiologista ele tem o papel de proporcionar conforto para esse paciente,
administrando técnicas através de uma equipe especializada no controle da dor pós-operatória, onde ele continua nesse período após a cirurgia, exercendo a sua profissão, fazendo com que o paciente não tenha dor e diminua os efeitos deletérios, né, os efeitos prejudiciais que a dor leva no pós-operatório, diminuindo a incidência de infarto do miocárdio, de pneumonias, etc., em pacientes graves, ou simplesmente por diminuir o tempo de internação por uma retenção urinária por dor ou por uma constipação que acontece normalmente em cirurgias do aparelho gastrointestinal, e assim ele gerencia o risco cirúrgico do paciente. Bem, doutor, me diga uma coisa, por que é comum as pessoas terem medo da anestesia? Isso acontece porque toda pessoa ela tem algum tipo de medo pelo desconhecido. Além do medo do desconhecido, que o anestesiologista tem por obrigação informar de maneira adequada numa avaliação pré-anestésica, ela também tem um receio inerente pelo fato da perda da autonomia, ou seja, ela fica sob suas funções fisiológicas, né, sendo cuidada por outros profissionais, pelo médico cirurgião, pelo médico anestesiologista. Isso gera um certo grau de ansiedade, que é papel desses profissionais orientar, explicar de maneira correta o tipo de monitorização, como é o ambiente de uma sala de cirurgia, quanto tempo vai durar essa cirurgia, que tipo de efeitos adversos ela pode ter por causa desse procedimento anestésico cirúrgico e, enfim, confortar esse doente no sentido de salientar a importância desse tratamento para a continuidade da saúde e do segmento de vida dessa pessoa. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico anestesiologista Dr. Eric Benedetti Lineburger. E a gente está falando sobre anestesia. Vamos falar também sobre a ecocardiografia transesofágica intraoperatória. Rápido intervalo comercial e já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre para depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na Cardio Day é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo Cardio Day Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis. Avenida Santos Dumont, 1810. Bairro São Luís, Criciúma. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver. Em ambientes que criam a comodidade que você merece. Com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores
é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico anestesiologista Dr. Eric Benedetti Lineburger. O Dr. Eric, que é diretor científico da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Santa Catarina, também professor da cadeira de Anestesiologia da Unesc e presidente da Comissão de Residência Médica do Hospital São José, o COREME. Bem, Dr. Eric, é correto dizer que a anestesia tornou-se um procedimento seguro? Hoje nós podemos afirmar para o paciente, no nosso consultório, numa avaliação pré-anestésica, que a anestesia é um procedimento muito seguro, onde raríssimas vezes nós temos intercorrências graves. Mas isso não veio do nada, veio do esforço individual de cada anestesiologista na pesquisa, na dedicação, na publicação de seus achados, na inovação, desenvolvimento de fármacos, novas monitorizações, principalmente do começo da década de 80 até hoje. Claro que intercorrências existem, como existe na aviação, que é muito seguro. Né? Agora, se nós temos um profissional preparado, com a formação adequada, residência médica, cursos, gerenciamento de crise em anestesia, que é o que um piloto de aviação faz, gerenciar crises aéreas, né? A gente consegue, mesmo em situações de intercorrências graves, levar esse paciente a uma evolução bem sucedida, assim como um piloto de avião consegue pousar um avião no Rio Hudson, em Nova York, não é verdade? É verdade. Através de treinamento, gerenciamento de risco, porque o piloto Jeff Skiles, ele que pousou o avião no Hudson, ele tinha horas e horas de treinamento de aviação, de gerenciamento de risco, né? Então, isso é importante salientar. Bem, doutor, eu gostaria que o doutor explicasse para o meu telespectador como o anestesiologista gerencia o risco em anestesia e até para falar um pouquinho dos avanços da anestesia. Hoje, eu como médico anestesiologista, eu posso afirmar que, além de estar preparado para fazer com que o paciente tenha um estado de anestesia para poder sofrer uma cirurgia e que ele acorde desse estado de anestesia da melhor forma possível, né, eu consigo gerenciar o risco desse paciente. O que eu quero dizer com isso? Que escolhendo uma técnica anestésica específica, que uma técnica é diferente de outra, eu posso, escolhendo essa técnica de maneira correta, diminuir a recorrência do câncer nos pacientes oncológicos. Hoje nós sabemos, com certa propriedade científica, que técnicas anestésicas diferentes levam a prognósticos diferentes. Escolhendo a técnica anestésica
adequada para o paciente com câncer, eu posso diminuir a recorrência desse câncer. Escolhendo a técnica adequada para um paciente com uma cirurgia abdominal, eu posso diminuir a chance desse paciente ter uma pneumonia no pós-operatório ou uma isquemia coronariana se ele for um paciente cardiopata. E algumas técnicas anestésicas que eu uso no intraoperatório, eu posso gerenciar o risco a longo prazo. Um paciente cardiopata isquêmico, há evidência que determinados tipos de anestésicos inalatórios façam com que ele tenha essa proteção cardíaca a longo prazo, muitas vezes durante anos, pelo anestésico administrado durante uma cirurgia pelo médico anestesiologista. Grandes avanços no século XXI vieram principalmente da utilização da imagem em anestesiologia. E quando eu falo imagem, eu falo em ultrassonografia, até mesmo para obter acesso venoso, ou seja, puncionar uma veia periférica que muitas vezes levava o paciente a um certo grau de sofrimento, com esses pacientes que, chamados de pacientes que têm veia difícil, né? Eu aumentei a chance de canulação, de sucesso para a obtenção desse acesso de 20% para quase 100% com Olha só. a utilização de um ultrassom, né? Ou seja, puncionar essa veia guiada por ultrassom. O advento do ecocardiograma no intraoperatório também fez com que eu consiga hoje avaliar a função cardíaca de um paciente que chega numa emergência para ser anestesiado, né? Olha, o paciente ele já sofreu 3 infartos e tem insuficiência cardíaca, mas eu não sei o grau de insuficiência e tenho que fazer uma anestesia em emergência para esse paciente. Hoje, eu como médico anestesiologista, posso avaliar esse coração diretamente e obter a função desse coração através da imagem. Isso é importantíssimo, que são fatos que mudam o prognóstico e o sucesso da anestesia. Olha, tá certo, eu vou para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico anestesiologista Dr. Eric Benedetti Lineburger. E no próximo bloco a gente vai falar de uma grande novidade. Trata-se de um avanço na anestesia, que é a ecocardiografia transesofágica intraoperatória. Esse é o assunto do próximo bloco. Não saia daí. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre para depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na Cardio Day é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo Cardio Day Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Viva a Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico anestesiologista Dr. Eric Benedetti Lineburger. E em todos os ramos da medicina, a cada dia surgem novas tecnologias. A introdução da ecocardiografia transesofágica intraoperatória na sala de cirurgia tem representado um dos maiores avanços da anestesia cardíaca moderna, sendo de grande valia na monitorização cardiovascular. Bem, Dr. Eric, explique-nos o que é a ecocardiografia transesofágica intraoperatória. A ecocardiografia transesofágica intraoperatória, ela consiste num exame ultrassonográfico através de ondas de ultrassom que se propagam através de um probe que emite, de um dispositivo que emite essas ondas ultrassônicas através dos tecidos pelo esôfago do paciente, que fica em contato íntimo com as estruturas cardíacas, onde nós adquirimos essa imagem desse eco dessas ondas ultrassônicas, que o monitor consegue transformar, que o aparelho de ultrassom consegue transformar em imagem de alta resolução pela alta frequência que nós aplicamos com esse probe com relação às ondas ultrassônicas. Isso faz com que eu tenha uma imagem nítida de estruturas cardíacas importantíssimas nas funções vitais do paciente. Bem, doutor Eric, me diga uma coisa, qual é a sua função e indicação? A função da ecocardiografia transesofágica intraoperatória é fornecer subsídios, fornecer uma imagem detalhada do aparelho cardiovascular, onde antigamente, ou seja, na era pré-imagem, o anestesiologista dispunha do quê? De uma pressão arterial, de um eletrocardiograma, de uma onda de pulso periférica, que através dessas informações o médico anestesiologista chegava à conclusão, analisando esses parâmetros, de como estaria a situação do coração em termos de função cardíaca, ou seja, se ele está contraindo bem ou se está contraindo mal esse coração, se as válvulas cardíacas, válvula aórtica, válvula mitral estão funcionando de maneira adequada, principalmente através desses monitores indiretos. A ecocardiografia transesofágica intraoperatória, através da sua imagem de resolução alta em termos de ultrassonografia, propicia que o anestesiologista, além de visualizar o aparelho cardiovascular e visualizar o coração, ele consiga fazer cálculos hemodinâmicos, ou seja, calcular quanto, através do ultrassom, quanto esse coração está ejetando de sangue, avaliar de maneira adequada e quantificar uma disfunção de válvula mitral, de válvula aórtica, fazendo com que eu tenha o melhor manejo possível no intraoperatório desse paciente. Por exemplo, se eu citar aqui infarto, aqueles pacientes que são cardiopatas e que sofrem um infarto durante uma cirurgia, antes de aparecer qualquer alteração no eletrocardiograma, onde o anestesiologista antigamente avaliava a função cardíaca, ainda continua avaliando para cirurgias menos complexas, e onde o anestesiologista avalia de rotina a função cardiovascular através do eletrocardiograma, o eletrocardiograma ele mostra, através da eletrocardiografia, num aparelho onde nós temos um eletrocontínuo do paciente, ele mostra um infarto, uma isquemia coronariana, com um certo grau de atraso comparado ao ecocardiograma transesofágico. Se eu estou visualizando a estrutura cardíaca, eu sei que o segmento do coração afetado pelo infarto, ele começa a alterar e o anestesiologista consegue diagnosticar a tempo de tratar esse paciente e evitar instabilidades hemodinâmicas. Geralmente, quando o eletrocardiograma ele fornece as informações que o paciente está infartando, ele já está lá com a sua pressão baixa, já está desoxigenando os tecidos. Então, se nós avaliamos esse paciente com ecocardiograma transesofágico, nós podemos atuar precocemente, fazendo com que ele tenha o melhor prognóstico possível. Bem, doutor, me diga uma coisa, como é que é feito este procedimento? Esse procedimento é feito pelo médico anestesiologista no momento que o paciente é anestesiado, após ele perder a consciência, geralmente, no intraoperatório, onde
o médico insere como uma endoscopia, né, o aparelho, a sonda do ecocardiograma transesofágico através da cavidade oral, progredindo até o esôfago, que tem uma relação anatômica muito próxima do coração, fazendo com que eu analise essas imagens de maneira bem eficaz. Doutor, existe alguma contraindicação? Existe. Geralmente é um procedimento seguro, né? Temos contraindicações restritas, né? As mais importantes e contraindicações absolutas seriam obstruções esofágicas por tumores ou uma úlcera gástrica ativa que esteja sangrando, né? Uma lesão que impossibilite a progressão e inserção desse aparelho, dessa sonda transesofágica. Mas são pequenas e restritas. Nós fizemos centenas de exames sem contraindicações absolutas. Doutor, agora para finalizar nossa entrevista, é necessário algum preparo específico? Como atualmente, principalmente em cirurgia cardiovascular, onde ele é usado com maior frequência, claro que é usado também em outros tipos de cirurgia, em outras situações, mas o preparo que o paciente terá que fazer para a cirurgia e para a anestesia, que é basicamente jejum, entre outros medicamentos sedativos, pré-operatórios, etc., será o preparo para a realização do exame de maneira intraoperatória. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico anestesiologista Dr. Eric Benedetti Linenburger. O Dr. Eric, que é diretor científico da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Santa Catarina, professor da cadeira de Anestesiologia da Unesc, também presidente da Comissão de Residência Médica do Hospital São José, a Coreme, e agora com uma grande novidade, Dr. Eric também estará indo ao Rio de Janeiro, mais precisamente na Sociedade Brasileira de Anestesiologia, vai lecionar também, né, doutor? Sobre o curso de ecocardiografia transesofágica intraoperatória. O Brasil, nos últimos anos, ele ficou um pouco atrás dos países desenvolvidos com relação à imagem cardiovascular em anestesiologia. Nós temos aí um uso nos Estados Unidos e alguns países europeus de mais de 90% de presença do ecocardiograma transesofágico intraoperatório. Então estamos aí com alguns colegas no Brasil, através da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, divulgando e lecionando sobre ecocardiografia transesofágica intraoperatória, para poder termos o paciente brasileiro anestesiado numa situação de maior controle, melhor prognóstico, melhor chance a sobreviver a situações de estresse cardiovascular e uma melhora no resultado cirúrgico global. E cada vez mais segurança, né, doutor? Exatamente. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardioday Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece.